Aleluia. Pode assentar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre meu maior amor. Pode ser que no decorrer da mensagem você não vai entender muito bem esse tema, mas no final você vai entender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 37. Amém? Por mais que nós sabemos que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas é muito bom você estar debaixo de uma autoridade delegada. E quando o pastor ele ora por nós, nos abençoando para a gente poder estar trazendo uma palavra, nós estamos debaixo daquele que é responsável por este lugar. Amém? Mateus 22, 37 diz assim, você achou? E asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que neste momento o Senhor possa assim nos dá graça, sabedoria para que nós possamos expressar aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações. Que a Tua palavra nesta noite, Senhor amado, possa encontrar boas terras, para que ela possa frutificar, que nós possamos crescer cada vez mais naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Hoje nós podemos dizer que todos nós somos templo do Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Que você é templo do Espírito Santo? Mas na antiga aliança não era dessa forma, amém? Antes de mais nada, né? Pode ser que no decorrer da mensagem você fala assim: o irmão Carlinhos ele prega um pouquinho diferente dos outros. Quero te dizer que isso é a maravilha do corpo de Cristo. Porque assim Deus deu um para evangelista, pastores, profeta, mestres, né? E cada um dentro dessa função que o Senhor deu para aperfeiçoamento do corpo, amém? E se eu querer ser o pastor Robson, não vai dar certo. Se eu querer ser o Lucas, o pastor Cleiton, ministrar dentro da graça que eles têm, assim não vai dar certo. Então, é cada um do seu jeitinho e o Espírito Santo que conduz, né? Não, pastora Tânia? É desse jeito, né? Uma vez eu quis ser outra pessoa, não deu certo. Eu fui falar assim uma vez para Deus: Deus, por que eu não sou igual a fulano? Eu não tenho carisma igual a ele, para atrair as pessoas igual a ele. Aí Deus usou uma pessoa e falou assim: é porque vocês dois juntos fazem uma bela dupla. Um atrai e outro conserva. Um atrai com a carisma e o outro conserva com a seriedade. E assim somos nós no corpo de Cristo. Cada um no seu jeitinho e crescendo em conhecer Cristo cada vez mais. Amém? Vamos lá. Então na antiga aliança não era dessa maneira, né? A orientação que Deus tinha dado dessa maneira que eu digo assim, que hoje nós somos templo do Espírito Santo, nós carregamos a pessoa do Espírito Santo em nós. E na antiga aliança não era dessa maneira. A presença de Deus era carregada, era expressa através de um objeto.
Amém? E Deus tinha dado uma orientação, né, a Moisés para construir uma arca, qual essa arca iria representar a presença de Deus no meio do seu povo. E o que tinha dentro da arca, você lembra o que tinha dentro da arca? Tinha 3 objetos, não é isso? O primeiro era a vara, né, de Arão, o cajado, que está lá em Números 17:10. Essa vara simbolizava sinal, né? Era um sinal para os rebeldes. Por quê? A vara de Arão naquele momento foi colocada justamente quando algumas outras pessoas se rebelaram contra Arão, querendo ter o lugar que Arão tinha. Então, conforme tudo aquilo que aconteceu, Deus deu orientação para Abraão colocar a vara de Arão dentro da arca, e era um sinal para os rebeldes. Está lá em Números 17:10. Ela também tinha o maná, que era uma lembrança também de provisão de Deus para as gerações, que está lá em Êxodo 16, 32 e 36. Também tinha as tábuas da lei que representava os mandamentos do Senhor, que está lá em Êxodo 25, 36. Essa arca e esses objetos traziam uma ideia de Deus para aquele povo, de um Deus que cuida, que exorta e que dá direção. Amém? E hoje somos morada desse Deus que cuida, que exorta e que dá direção. Amém? Então nós somos a morada de fato e verdade desse Deus que cuida, que exorta e dá direção. Nós precisamos lembrar sempre disso, que isso possa estar sempre gravado nos nossos corações. Amém? E dentro disso tudo, com base nesse Deus que cuida, que exorta e dá direção, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi ele queria construir um templo para o Senhor, e Deus ele não permite. E Deus dá essa incumbência para Salomão. Salomão ele constrói esse templo, prepara esse templo para o Senhor da melhor maneira, conforme as direções do Senhor. E ali ele coloca essa arca que simbolizava a presença do Senhor. E a Bíblia diz ali em em Reis 8, que dentro dessa arca existia exclusivamente só as tábuas da lei, só as direções, só as ordenanças. Em Reis não fala mais que dentro da arca estava o maná e a vara, mas só as tábuas da lei. Por que isso? O que nós entendemos? Que dependendo do tempo o qual nós caminhamos com o Senhor, muitas coisas mais não é necessário estar ali na nossa frente para nos lembrar quem é Deus para as nossas vidas. Amém? Porque o nosso relacionamento com Deus já vai estar tão aprofundado que isso vai estar de forma natural. Amém? E dentro disso, podemos dizer que Salomão, nesse momento, o qual ele constrói o templo para o Senhor e coloca a arca lá dentro, e aí ele vive um período de paz, de riqueza e todas essas coisas. Salomão ele tenha chegado no topo do sucesso, vamos dizer assim, do êxito. Então não tinha mais nada para Salomão conquistar, não tinha mais nada para que Salomão poderia almejar. Não é isso? Se você for lá ler Reis 10, 1 Reis 10, você vê que a casa de Salomão
tinha tudo do bom e do melhor. Que até uma rainha, a rainha de Sabá, foi até ele para ver quão grande era aquilo que ele tinha construído. Mas a fala da rainha de Sabá é o que me chama a atenção, que diz que tudo aquilo que Salomão conquistou era porque o Senhor era com ele. Amém? Não era só simplesmente por obra das suas mãos, mas sim porque o Senhor era com ele. Você vai entender onde que eu quero chegar. Mas nesse momento onde nós chegamos, onde nós queremos, alcançamos alguns objetivos, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado coisa, Deus tem nos colocado em lugares de destaque, e a gente está confortável ali naquele lugar, é onde que o perigo mora, é ali que o perigo está, porque é nesse momento o qual algumas coisas a gente começa a abrir mão de alguns princípios, a gente começa a, posso dizer assim, a dar brecha para algumas coisas. Porque, como diz em Reis 8, que a única coisa que tinha dentro da arca era as tábuas, quer dizer que eram orientações do Senhor. Naquele momento, o qual Salomão estava ali, usufruindo de toda a sua riqueza, de todo o seu glamour, ele começa a deixar de seguir algumas coisas. E aí onde que eu falei que mora o perigo. Por quê? Nós sabemos que toda grande obra, toda grande construção, por mais bela, por mais glamurosa que ela seja, se periodicamente não houver uma pessoa ali dentro daquela obra, ou construção, ou prédio, ou qualquer outra coisa lindo, mais lindo que você vê, não houver uma pessoa ali periodicamente fazendo manutenção, por algum momento, por falta de manutenção, por mais bela que seja aquela obra, ou glamurosa que ela seja, em um dado momento ela vai cair. Amém? Se você for para Santos, você vai pegar imigrante, certo? Quando você passa pelas grandes pontes ali, você imagina o que tem lá embaixo? Eu passo por ela muitas vezes no mês e nunca imaginava como que era lá embaixo. Uma vez eu fui cortar caminho, fui passar e vi quão grande eram as estruturas daquela ponte, enorme. E esses dias eu desci com o meu chefe, um senhor já de idade, que já vivido, conhece muita coisa aqui em São Paulo, e aí ele começou a me contar o que ele viu ali debaixo naquelas pontes, e ele falava, Antônio, ele me chama de Antônio, falou, Antônio, você sabe como que é feita as pilastras dessa ponte? Ele falou assim, os caras fizeram uma obra tão linda, e tão cuidadosamente, que é o seguinte, as pilastras dessa ponte é feita dentro de uma redoma de concreto, não é só simplesmente aberta, feita, ela está dentro de uma redoma de concreto, e periodicamente chega alguém aqui, vem um técnico, com algo de medir, ele mede o espaço dessa redoma de concreto para a pilastra, porque eles querem saber se a montanha está se movendo, se ali a montanha está se movendo e está levando risco para a pilastra dessas pontes, daqueles negócios bonitos lá. Por quê? Se em algum momento esse técnico detectar que essa pilastra está sendo afetada com o movimento da montanha, eles precisam fazer algo com urgência para que essas pontes aqui não caiam. Isso quer dizer prevenção, mas isso eles estão sempre seguindo o manual de cuidado para aquilo. Amém? E Salomão mesmo, dentro de toda a sua sabedoria, ele escreve Provérbios, e ele escreve assim, Provérbios 16, 17 e 18, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o
que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. As orientações do Senhor para as nossas vidas, ela serve para nos guardar, mas dependendo por quem maneja ou quem está escutando essas orientações, ela pode soar aos seus ouvidos de duas maneiras. Uma maneira é como um guarda-rei, e a outra maneira é como se fosse uma muralha de impedimento. Um guarda-rei na estrada, ele serve para quê? Você sabe para que serve um guarda-rei na estrada? Ele serve para ele está ali para te impedir que na sua caminhada, na velocidade que você está, que você não caia num abismo, num precipício, alguma coisa assim, num lado, numa estrada perigosa. Ele não está ali para te impedir que você continue, para te impedir para falar para você diminuir a velocidade ou fazer você parar. Mas ele está ali para te proteger. E as orientações do Senhor, os mandamentos do Senhor, para aqueles que amam o Senhor, de fato e verdade, a gente pode olhar Ele como um guarda-rei, que Ele me permite continuar na minha caminhada com Cristo, e me impede de cair no abismo, amém? Porque se eu cair no abismo, como diz a Bíblia, um abismo puxa o outro. Mas para aqueles que não estão familiarizados no relacionamento com Deus, que não está apaixonado, que não ama o Senhor com todo o seu coração, pode encarar os mandamentos do Senhor como um muro de impedimento. Porque o muro de impedimento, ele serve para quê? Ele impede a você ir no lugar ao qual você quer ir. E ele está na sua frente te impedindo. Então, ou seja, por isso que eu te falei, que algumas coisas em algum dado momento na nossa vida, eles não precisam estar mais na nossa frente, porque ele não tem mais serventia. E uma das coisas, algumas restrições ou ordenanças de que não pode, que não deve, que não posso fazer isso ou aquilo outro, com a sua caminhada e com o seu relacionamento com Cristo, com a sua paixão a Cristo, algumas coisas mais não faz mais efeito, não precisa estar mais ali, porque você entende que aquilo ali não é mais um muro de impedimento, porque hoje você é uma nova criatura em Cristo, a sua natureza mudou, então você não precisa mais de não posso, porque você entende que hoje a sua natureza é outra, você é uma nova criatura, e aquilo que você não podia, hoje não faz mais parte da sua nova natureza, amém? Eu antigamente, eu quando me converti, eu tinha uma moto, já contei essa história para algumas pessoas, e quando eu me converti, eu andava de moto, pelas ruas, e naquele tempo algumas coisas foram colocadas para mim como você não pode, você não deve, isso não pode porque você é crente, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E uma das coisas era que eu andava de moto e parecia que meu dedo era colado na buzina. Então, olhava para tudo que é canto. E aí, quando eu aprendi isso, que eu não posso, que eu não devo, que eu não posso, que eu não devo, eu ficava em cima da moto assim, eu não posso, eu não devo, eu não posso, eu não devo, eu não posso, eu não devo. E ficava só olhando para frente, né? Glória a Deus, né? Aqui eu falo que às vezes minha esposa me conhece, mas ela conhece aquilo que eu falei e que aquilo com algumas coisas foi falado para ela. Mas tem pessoa aqui que me conhece muito bem porque beberam no mesmo copo que eu, né, Douglas? Aleluia! Então, não vangloriando, mas a gente era amigo das coisas antigas, mas glória a Deus que hoje nós mudamos de bar, nós mudamos de lugar, nós bebemos no mesmo copo que é Cristo hoje. Amém? Nós nos alegramos em outro lugar. Amém? Então, a minha própria mãe uma vez falou para minha esposa, minha filha, você quer casar com esse cara mesmo? Né? Porque ele é assim, é assado, é assado. E aí dentro desse que eu não posso, eu não devo, eu não posso, eu não devo, eu andava em cima da moto desse jeito. Eu não posso, eu não devo, eu não posso, eu não devo. E parecia aquele burrinho ou aquele cavalo que tinha
aquele negocinho assim que queria só olhar para frente. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? E hoje esse eu posso, eu não devo, eu não pratico mais. Porque aquilo que fazia parte da velha natureza, já não faz mais parte da minha nova natureza em Cristo Jesus. Então eu não preciso mais viver sobre uma regra, eu não preciso mais viver sobre um muro de impedimento. Porque hoje, aquilo que me move é um amor por Cristo. É um amor pelaquilo que vem do alto. Então, nós podemos sim olhar as ordenanças do Senhor dessas duas maneiras. Mas tudo isso depende do tanto de amor e paixão por Deus que você tem. Salomão, no começo do seu relacionamento com Deus, das suas experiências com Deus, William, ele amava a Deus, ele amava aquilo que Deus tinha para ele, o relacionamento dele com Deus, que algumas coisas ele guardou. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Salomão, ele tentava fazer e dar continuidade dentro daquilo de servir a Deus como seu pai fazia. Mas em um dado momento, quando ele alcançou todas essas coisas, todo tipo de riqueza, todo tipo de prosperidade, e aí, como eu falei, ali onde que morava o perigo, ele começou a relaxar. Ele começou a abrir concessões. A Bíblia, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre algumas coisas que Deus tinha falado para o povo que não podia, e uma das coisas era pegar para si mulheres de outros povos, para casar os homens, né? E as mulheres, os homens de outros povos. Que Deus não queria que o seu povo se misturasse com outro povo. Salomão, no entanto, no primeiro momento, ele pega a filha do rei de Faraó, no caso do Egito ali, uma egípcia, né? E casa. Pois bem, por aí tudo bem, não acontece nada, a sua vida segue, ele continua prosperando, continua se dando bem. Mas em um dado momento, quando ele chega nesse lugar de bonança, onde tudo ele tinha, ele abre concessões. E aí vamos acompanhar comigo ali, em 1 Reis 11. Primeira Reis 11, amém? Você está entendendo? Estou sendo claro, estou assim, confundindo demais a sua mente, não? Estou, Moisés, confundindo a sua mente aí? Não, né? Você falou yes, né? Amém, não amém? Não. 1 Reis 11 diz assim. Você está comigo aí? Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres de nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não case com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguir os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa de dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor,
e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e oferecia sacrifício aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenando que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Amém? Então, o que acontece? Salomão ali, ele pega para si outras mulheres, de outros lugares, que tinham outros deuses. E por ele amar essas mulheres, que diz aqui, por ele amar essas mulheres, ele começa a praticar ou fazer aquilo que era abominável diante do Senhor. Então, Salomão, ele começa a fazer aquilo que era abominável diante do Senhor. No versículo 3 diz assim, a parte B: e suas mulheres perverteram o coração, sendo ele já velho, e suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era mais fiel ao Senhor. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa que o Salomão, nessa nossa caminhada. A gente fica num lugar de conforto, achando que tudo está bem, e a gente começa a abrir mão daquilo que aprendemos no início, de algumas coisas que eram valiosas, alguns princípios do Senhor para a nossa vida, alguns princípios que estava ali de guarda-rei. A gente começa a parar nesse meio do caminho e querer ultrapassar o guarda-rei para ver aquilo que está além do guarda-rei. Você já parou nessa descida para Santos ali, que já quis passar daquela barreira ali para tirar foto? Tem algumas pessoas, quando eu desço o vídeo ali, eles parando para tirar foto ali, para aproveitar a paisagem. Colocam a sua vida em risco. E muitas vezes, nós nessa caminhada, a gente faz isso. A gente abre algumas concessões. E a gente começa a dividir o nosso coração, que era um lugar para estar só o amor a Deus, e a gente começa a dividir o amor com outras coisas. A gente começa a dividir o amor com algumas coisinhas que não tem muita importância, mas com o decorrer do tempo ela vai tomando importância. E muitas coisas entram na nossa vida por algumas janelas da nossa alma, os nossos olhos e os nossos ouvidos. A Bíblia diz que Eva olhou o fruto e viu que era bom, agradável aos olhos. E muitas vezes eu e você vacilamos em alguns momentos na nossa vida e olhamos para quem não deve. Eu digo que a primeira olhada é inevitável, porque está ali na nossa frente qualquer situação, tá? Aqui você não quer ver e aqui você quer ver também. Está ali na nossa frente. A primeira olhada é inevitável, mas a segunda olhada é uma decisão. Quando eu ou você, homens, né? O homem dá aquela olhada para trás, quando uma mulher passa, já é uma decisão no coração. Já desceu para o coração. Então já não é mais a primeira olhada, é inevitável. Não é inevitável. Já foi uma decisão tomada. Então quando nós começamos a deixar essas coisas entrar no nosso coração, ela de pouco em pouco vai tomando espaço. E isso que nós lemos em Mateus já começa a diminuir. A gente já começa a deixar a amar a Deus sobre todas as coisas. A gente começa a dividir o nosso amor a Deus com outras coisas. Muitas vezes a gente dá tempo
Eu sou uma dessas vezes, dou tempo para séries. E aí, a gente fala, o que tem? Eu assisti uma série. O que tem? Eu assisti um filme. O que tem? Eu assisti isso. O demônio do que tem aparece. E aí, você vai dando tempo para aquilo. Você vai dando tempo para aquilo. O tempo que era para eu e você estar lendo a Bíblia, lendo um livro, meditando da palavra, assistindo uma pregação, a gente está vendo uma série, a gente está vendo um jogo, a gente está vendo alguma outra coisa. E tudo isso está tomando o lugar do primeiro amor, do amor maior que deve estar no meu e no seu coração. A gente deixa de amar a Deus sobre todas as coisas e começa a amar outras coisas. E Deus, Ele não quer dividir o meu coração, o seu coração com outras coisas, com outros deuses, porque nenhum dos outros deuses morreu na cruz por amor a mim e a você. Só Ele que foi para a cruz para morrer por mim e por você. Então o meu amor e o teu amor tem que ser exclusivo dEle. E muitas coisas também entram no nosso coração pelo aquilo que nós ouvimos. E ainda falando, botando um pouco mais sobre aquilo que vemos. O que nós vemos tem uma suma importância. Ela diz muito. Porque o que nós vemos, muitas vezes nós começamos a praticar aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia fala que Jacó, no momento de um acordo que ele teve com o tio dele, e aí ele teve uma ideia e ele coloca umas varas, ali no lugar onde as ovelhas iriam beber água todos os dias. E essa vara ali era cortada, Uma parte ele tirava a casca da vara, e outra parte ficava com a casca. E ficava assim pulado, Uma ideia de sim, de preto, branco, ou sim ou não, vamos dizer assim. E aí aquelas ovelhas, conforme elas bebiam água ali, e aí elas, no momento de reprodução delas, elas davam filhotes salpicados e malhados, e quem ganhava nisso era Jacó. O que quer dizer com isso? Que aquilo que nós vemos, que aquilo que nós gastamos tempos para ver, com os nossos olhos, diz muito naquilo que nós vamos estar praticando ou refletindo. Então por isso que o Senhor diz para Josué, medita nesta lei, dia e noite, porque é saúde para nós, é saúde para nossas vidas, é saúde para nossa alma, eu e você meditar na lei do Senhor dia e noite, porque é aqui que está a vida que o qual nós precisamos, amém? E o que ouvimos? Porque muitas vezes o que ouvimos é o que determina como que vai ser o nosso ano. E muitas vezes, eu e você, nós prestamos os nossos ouvidos para as coisas que não prestam, para as coisas que não vai acrescentar naquilo que o Senhor tem para mim e para você, não vai acrescentar na moldagem de Cristo em nós. E aí, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falar, eu sou cristão, mas eu escuto música romântica, uma música internacional, uma música assim, assado. Aquilo que você está ouvindo hoje na sua nova natureza está alimentando a sua alma ou o teu espírito? Está alimentando a tua carne ou o teu espírito? A minha carne ou o meu espírito? Por quê? Porque a nossa alma que está em jogo, e a nossa alma ela é influenciada pelo que vimos e pelo que ouvimos. Então, se é a nossa alma que está em jogo, eu preciso levar cativa essa minha alma, essa minha carne, ou melhor, a minha alma, a carne não está em jogo, o que está em jogo é a nossa alma. Eu preciso levar essa minha alma cativa, com todas as vontades da carne para a cruz, e fazer ela ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para mim em todos os momentos, até sair pelo ladrão, ouvir de estar cheio, ver até ficar cheio. Por quê? Porque nós não podemos vacilar com a nossa carne.
a carne não se converte. Ela precisa ser crucificada todos os dias. Ela precisa ser levada cativa diante do Senhor Jesus todos os dias, para que ela possa entender que hoje quem manda aqui é o Espírito e não mais ela. Amém? Então é dessa maneira que eu e você, no relacionamento com Cristo, nós iremos, vamos dizer assim, ajudar ao Espírito moldar Cristo em nós, levando cativa a nossa alma dentro daquilo que Deus tem para nós. Hoje eu passei o dia quase todo ouvindo só uma música, pastor. Uma música do Cirilo, coloquei ela lá e coloquei no repete, coloquei o fone. E aí fiquei só ela, eu acho que eu durei umas 4 horas só ouvindo só essa música. Por quê? Eu queria entender mais sobre aquilo que ele estava cantando, sobre aquilo que ele estava falando. E ouvi o dia quase todo só uma música, porque eu queria adorar a Deus naquela intensidade. Eu quero fazer com que a minha alma entenda que ela precisa se entregar a Deus naquela intensidade que o louvor estava dizendo. Então eu forcei a mim mesmo a ouvir uma música o dia todo. E aí você fala, mas Carlinhos, isso não é se martilhar? Você martilha a carne, mas você alimenta o espírito. Você sufoca a carne ali muitas vezes, mas o seu espírito vai estar bem alimentado. Por quê? Eu fazendo isso, eu estou me doutrinando a entender cada vez mais aquilo que Deus tem para mim. Eu vou meditar na palavra, com os meus olhos eu vou ver, com meus ouvidos eu vou ouvir aquilo que Deus tem para mim, e tudo isso vai crescendo dentro de mim, e cada dia mais, como dizem lá em João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, ele vai cada vez mais crescendo dentro de mim, e todas as situações o qual eu vou passar no meu dia a dia, eu vou ter uma palavra do Senhor, para que eu possa suportar, ou passar pelaquela situação. Que a palavra do Senhor possa ter exclusividade no meu e no teu coração. Assim como diz lá em Reis, que as tábuas da lei era exclusiva dentro da arca, era só ela. Então que eu e você não precisamos mais ter outras coisas dentro de nós, além daquilo que é a palavra do Senhor, um amor maior ao Senhor. Aí você fala assim, mas espera aí, o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família. Isso coopera, isso está junto no amor a Deus. O amor pela tua família, o amor pela tua esposa, o amor pela tua casa, ele está do lado do amor a Deus. O que não pode estar junto aí é o amor que está contra Deus. Então, o que quer dizer com isso? Cuidado muitas vezes com aquilo que tomou, às vezes, que chamou a tua atenção, os teus ouvidos, que te fez bem, que faz bem os teus ouvidos, que está contra aquilo que é princípios do Senhor. E hoje, dentro de algo politicamente correto, que às vezes dentro da igreja o pessoal tem até medo de falar sobre isso, você não pode falar muitas coisas, porque não pode, não deve, isso vai ofender. Não deve fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E por essa politicamente correto, está tomando o meu e o teu coração, a gente às vezes abre concessões e começamos a abrir mão de alguns princípios do Senhor sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa. Algumas correções aos filhos, algumas posturas de homem, de esposo, não de machista, tá? De homem segundo a Bíblia, de homem que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que tem que dar a sua vida pela sua esposa, não de um ditador,
e só falar que quem manda sou eu, que não é isso que a Bíblia nos orienta. E muitas vezes, por causa desse politicamente correto, alguns de nós estamos abrindo mão de alguns princípios de sacerdote do lar, daquele que vigia pela sua família, daquele que cuida da sua família, daquele que zela pela sua família, daquele que há de prestar conta, posso dizer assim, da sua família. Então, tem alguns princípios que eu e você, nós não podemos abrir mão de forma alguma. E dessa maneira que nós vamos nos expondo cada vez mais à palavra do Senhor, às verdades do Senhor, isso vai crescendo dentro de nós. E nessa nova natureza que eu e você temos hoje em Cristo Jesus, nós precisamos ter certeza do que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. Amém? Nós precisamos ter certeza disso. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos, de fato e de verdade, como posso assim, uma palavra assim, se esbaldar na palavra do Senhor. Por quê? Porque é isso que vai trazer vida. É isso que vai trazer vida para mim e para você. Porque são essas verdades que vai nos levar além das situações muitas vezes que vêm sobre nós. Como eu disse, em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em 1 João também diz: vede quão grande caridade tem nos concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E todas essas verdades vão entrando em mim e em você. E todas essas declarações da palavra do Senhor, que o próprio Cristo diz, que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então todas essas verdades vão se apoderando dentro do meu e teu coração, de que eu sou filho, de que eu sou escolhido, de que hoje eu sou uma nova criatura, de que nenhuma condenação há mais em mim. E tudo isso vai tomando posse dentro de mim e dentro de você. E aí, eu e você, nós vamos declarar Isaías 53, 4 e 5 com mais propriedade, com mais verdade. Porque não tem como você declarar Isaías 53, 4 e 5 se você primeiro não saber quem você é. Você não saber que você é filho, que você saber que você é uma nova criatura, que tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário é herança sua. Que tudo aquilo que Jesus se tornou após a ressurreição, você se tornou junto com Ele. Amém? Em Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém? E as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Se você é filho de Deus, se você já aceitou o Senhor Jesus, se você é uma nova criatura, se você já nasceu de novo, você pode declarar essa verdade a teu respeito, porque isso faz parte da tua nova natureza. Amém? Então você pode chegar numa situação de enfermidade na sua casa, num lugar, em qualquer lugar que você chegar, você pode declarar essas verdades do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque o Senhor se fez maldito por mim e por você.
Ele levou as dores. Um momento eu lendo essa passagem, e às vezes eu lembrava que Ele levou só as enfermidades. A enfermidade é algo constante, né? Algo que está ali constante. E aí, muitas vezes o meu ouvido tinha se deparado só para isso. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Sobre suas pisaduras eu fui sarado. E um dia eu lendo com mais atenção o Espírito, me saltou algo aqui, que está aqui dentro, mas só que não tinha sido gerado ainda dentro de mim. Ou melhor, eu não tinha me atentado para isso. Que diz assim, que diz também que ele, deixa eu ler aqui de novo, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, e as nossas dores levou sobre si. Essa parte de dores eu não tinha me atentado, só tinha me atentado para as enfermidades, mas as dores não. E as dores às vezes são coisas que a gente não está nem esperando, de momento acontece. Uma dor no rim, uma dor de cabeça, uma dor de dente, né? E aí você acha que aquela dor que está te afligindo ali naquele momento, Ele também não levou. Ele levou também. Você pode declarar a palavra que você é sarado, que você é curado também sobre essa dor. E aí essa verdade vai tomando conta dentro de você, e você vai declarando ela com propriedade. E aí, eu e você podemos, nesse relacionamento com Deus, nesse amor maior ao Senhor, nós podemos dizer com toda a certeza, algo que também está em Efésios, que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Amém? Fique de pé. Que você possa lembrar de algo nesta noite, que teu amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas, que eu e você possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, como o Senhor disse em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todo o teu entendimento. E isso quer dizer o seguinte: em todo momento eu preciso amar a Deus a ponto de estar olhando os meus princípios, a ponto de estar olhando aquilo que de repente entrou sem eu perceber dentro de mim, e pedir ao Senhor: Senhor, tira isso de dentro de mim. Isso não pode fazer morada aqui, isso não pode dividir o espaço onde o Senhor está. Que o amor ao Senhor, que meu amor ao Senhor possa estar acima de todas as coisas, que não possa haver nenhum amor maior do que a Ti, que o amor a Ti, Senhor amado, possa sim queimar todos os outros amores, possa ser maior do que todas as outras coisas. Sei que estás aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Com teu amor, enche-me. Com teu amor,
com teu